A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. E estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 8 deste segundo trimestre da CPAD em 2023. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema Encorajamento, Instrução e Conselho, alcança uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. E o tema da aula de hoje é alcançando um coração sábio. E eu espero muito que o Senhor Jesus também fale com você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, basta ser um dos nossos alunos, deixa teu likezinho, teu joinha, teu comentário aí, porque me ajuda muito a falar de Jesus. Se você pode, envie essa aula para mais alguém, coloca de onde você está me assistindo. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes e cedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal Janderson Nascimento, onde você tem acesso a todas as nossas aulas para poder crescer, avançar em Jesus. Está aqui na descrição do vídeo. Fica à vontade para poder compartilhar também um comentário abaixo. Que Deus abençoe você, tá? Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar as suas aulas, eu tenho um recurso muito legal que pode te abençoar, que é o Facilita EBD. No Facilita você encontra, por exemplo, o esboço da aula que eu preparo, com os versículos, argumentar mais, essa pesquisa que a gente realiza para poder te abençoar. Você encontra o slide também da própria lição, onde nós utilizamos esse recurso e você pode utilizar também na própria igreja que você congrega. Quem se torna assinante, a nossa assinatura é trimestral, tem o benefício de receber alguns bônus. O nosso workshop de pregação, treinamento para professores da escola bíblica, treinamento também de evangelismo, muito bom, vai te edificar, gente. Que Deus abençoe você. A nossa proposta está aqui na descrição do vídeo, em um comentário abaixo, fica à vontade para poder analisar. Eu espero muito que a aula de hoje possa poder te edificar e que você seja edificado em Cristo Jesus. Então nós vamos deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje, para a glória de Deus. Chegamos hoje na lição de número 8 do segundo trimestre da CPAD aqui da classe dos jovens. Estamos trabalhando nesse tema sobre encorajamento, instrução e conselho, tá? E o tema da aula de hoje traz essa perspectiva, essa lição que é escrita pelo Marcelo Coelho. O livro de apoio é escrito pela Thelma Bueno e pelo Thiago Santos. A lição do Marcelo traz então uma perspectiva do seguinte assunto na lição de número 8, alcançando um coração sábio. Por isso, para a gente começar bem, eu quero te convidar então para o nosso momento de leitura bíblica, e nesse momento de leitura bíblica, que Deus possa te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. No nosso momento de leitura bíblica, é importante você apresentar algumas bases bíblicas que a própria lição traz em sala de aula junto com os teus alunos. A primeira delas é o texto principal, Salmo 90, versículo 12. Faça a leitura desse texto junto com os teus alunos. Apresenta também o resumo da lição. É importante você fazer essa leitura em sala de aula. E a nossa leitura bíblica em classe está no Salmo 90, versículo 1 ao 17. Esse salmo que é escrito por Moisés. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no nosso canal Janderson Nascimento. Você tem acesso às nossas aulas aqui e toda terça-feira ao meio-dia é o encontro marcado desta classe, tá? Toda terça-feira ao meio-dia eu estou postando as lições da classe dos jovens
onde você tem acesso às nossas aulas. Temos uma novidade também para você. Vamos estar postando as aulas também dos jovens no Spotify. Já estou postando a da classe dos adultos. Você pode me acompanhar no Spotify também. Você fazendo o teu exercício, as tuas atividades, mas escutando sempre uma palavra da Escola Bíblica Dominical. Também já estamos lá. Você pode seguir a gente, Janderson Nascimento, pastor Janderson Nascimento. Você pode também acompanhar a gente através da Rádio Brasil FM. Toda terça-feira às 17 horas eu estou postando aula. A classe dos jovens é postada na Rádio Brasil FM, onde os irmãos podem estudar a palavra escutando a gente através da Rádio Brasil. Que Deus abençoe vocês para a glória de Deus. E eu espero muito que o Senhor te use na palavra na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Hoje nós chegamos na lição de número 8, escrita pelo pastor Marcelo Oliveira. Essa lição de hoje passa a voltar o seu olhar para o Salmo 90, tá? Lembrando que o Salmo 90 dá início, então, ao quarto livro dos Salmos. Se inicia no Salmo 90 e vai até o Salmo 106. Se você quiser analisar todos os livros, eu já comentei isso para você na lição de número 1. Depois tu vai lá, reprisa, e você vai ver detalhadamente a divisão dos livros. É claro que agora nós estamos estudando um salmo que é atribuído a Moisés. E a partir dessa perspectiva, espero muito que o Senhor também fale com você. O Russell Champlin, ele comenta que o Salmo 90, ele é um pedido de oração, é uma espécie de lamentação. E esse salmo se refere também a uma lamentação, um clamor por Israel. Então aqui nós estamos encontrando um salmo que é uma oração, possivelmente escrito pelo próprio Moisés. Esse modelo desse salmo, dessa lamentação, é um modelo atípico. Por exemplo, nós vamos encontrar diversas lamentações causadas por inimigos. Então você vê o salmista clamando, lamentando diante de um levantar do inimigo. E no final você vai perceber ele também levantando uma nota de agradecimento a Deus. Então o lamento do Salmo 90 demonstra muito bem a consequência do pecado que ataca agora Israel, que é visto então como inimigo. O salmista, que é o Moisés, ele levanta esse lamento, mas ele também coloca sua esperança em Deus. Quando nós observamos o Salmo 90, nós podemos observar especialmente essa lamentação, e esse Salmo 90 é uma joia preciosa do saltério, ou seja, é uma joia preciosa dos salmos. O Warren Wiersbe também traz uma perspectiva muito legal sobre o Salmo 90, quando ele diz que foi escrito por Moisés, quando Israel fracassou na fé em Cades Barneia, confirmando então o texto de Números 13 a 14. É o contexto desse salmo aqui, e você pode escrever isso junto com os teus alunos. Dali então Israel passa a vaguear pelo deserto durante 40 anos. Por causa desse fracasso da fé, Moisés então lamenta e escreve então esse salmo que nós temos em mão. Essa tragédia também é descrita a partir da morte de Miriam, irmã de Moisés, Números capítulo 20, versículo 1, e também Arão, Números 20, versículos 22, versículo até o 29, você vai ver isso. Então, nesse salmo nós encontramos um verdadeiro lamento, onde o Senhor fala com Moisés, onde o Senhor trabalha com Moisés, e Moisés coloca o seu coração diante de Deus. Moisés é visto como um verdadeiro homem de Deus dentro das Escrituras. Nesses 40 anos, ele passa a peregrinar, então, por causa da desobediência do povo. E aqui nós vamos ter alguns insights. Nós vamos ver nesses salmos uma riqueza teológica muito profunda de como nós podemos reconhecer a soberania de Deus, a finitude humana, como o ser humano é tão pequeno diante da glória de Deus, e que Deus fale com você. A minha oração é que Deus te use na palavra da Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Para a gente avançar, se Deus está falando contigo, deixa teu comentário aqui ou envia essa aula para mais alguém. Vamos então para o primeiro ponto da lição. No primeiro ponto, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: a eternidade de Deus e a mortalidade do ser humano. O Senhor, ele é visto como o refúgio de toda a geração, de geração em geração, escrito aí pelo pastor Marcelo Oliveira. Neste primeiro ponto, é importante você analisar os subtópicos junto com os teus alunos, apresentar uma pincelada dos subtópicos,
e apresentar também uma passagem bíblica que nós vamos analisar. A passagem está então em Salmos 90, versículo 1 ao 4. Leia esse texto, porque agora nos subtópicos nós vamos praticamente comentar essa passagem bíblica junto com os nossos alunos, tá? Então, avançando, você pode ir para o primeiro subtópico que vai tratar sobre o Salmo 90. Neste primeiro subtópico, como proposta do Marcelo Oliveira, nós voltamos o nosso olhar agora diretamente para o Salmo 90. Esse Salmo 90 foi escrito por Moisés, que traz um lamento, e esse salmo também é um salmo de oração. O Russell Champlin, ele faz questão de descrever a respeito do Salmo 90, que o Salmo 90 apresenta a eternidade de Deus. Então nós vamos pensar na eternidade de Deus, e ele vai demonstrar também a mortalidade humana, como o ser humano ele é um ser finito. E agora nós vamos ver no Salmo 90 o Senhor que é eterno, e essa eternidade de Deus é tremenda. Analisando a eternidade de Deus, nós descobrimos que a eternidade não tem tempo, ou seja, não tem passado, não tem futuro, é um tempo só, e esse tempo é o tempo de Deus. O Warren Wiersbe ele também destaca que todos os seres humanos são mortais. E sendo mortais, então, nós entendemos que por causa do pecado nós estamos então submetidos à morte. Mas essa morte é uma morte física também. E essa morte física, ela pode se estender para a morte espiritual quando você permanece em pecado. Mas quando você está em Cristo agora, você passa a ter nova vida e a sua eternidade agora é guiada para com Deus. Quando nós observamos os primeiros 80 anos de Moisés, nós percebemos que ele vivia em tranquilidade. Os primeiros 40 anos, Moisés viveu no Egito. Os próprios 40 anos depois, até os 80, Moisés viveu no pastoreio no deserto. E os últimos 40 anos de Moisés, Moisés viveu liderando o povo de Israel em diversos lugares diferentes. Em Números 33, é citado mais de 42 lugares diferentes aonde Israel acampou. Então você vai perceber que a jornada de Moisés não foi uma jornada muito fácil. Por isso ele dirige o seu coração ao Deus Elohim, que era conhecido também como o Deus das montanhas. É importante você compreender essa perspectiva e essa pegada nos dias de Moisés sobre o Senhor ser o Senhor da montanha. Era muito comum nos dias de Moisés, especialmente na cultura cananita, os deuses serem deuses representados por algum objeto, por alguma coisa. Naquele período de Moisés, há um entendimento que o Senhor é o Deus forte das montanhas. Você percebe isso também no próprio Salmo 121, escrito por Davi. Ele diz, de onde virá o meu socorro? E ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, nessa compreensão, o Senhor está além das montanhas. E você percebe que Moisés está citando no Salmo 90, versículo 2, que Deus está além das montanhas. Ele é o Senhor criador de todo o universo. E aqui você percebe Moisés simbolizando as montanhas como algo duradouro, e o Senhor está além, o Senhor é criador, o Senhor é eterno. Salmo 90, versículo 1 e 2 também confirma isso. Salmo 92, 1 e 2 também vai confirmar isso. E você vai perceber também essa perspectiva de compreender que nós somos frágeis diante do Senhor. E aqui o Moisés está demonstrando especialmente essa característica de entender que nós somos pequenos diante da eternidade. É isso que o Salmo aponta. O Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, na segunda carta, capítulo 5, versículo 1 ao 4, ele compara agora a nossa casa terrena, o nosso corpo, como o tabernáculo, como algo terrestre, passageiro. Mas em Deus agora nós temos um edifício eterno, uma habitação eterna, de eternidade em eternidade para todos sempre para com Deus. Aí o Moisés tem esse entendimento e traz essa compreensão também no Salmo 90. Pega isso, explica isso para os teus alunos e eu espero que Deus te use na palavra na Escola Bíblica Dominical. Já avançando, vamos então para o segundo subtópico que trata sobre a eternidade de Deus.
Neste segundo subtópico, como proposta do pastor Marcelo Oliveira, nós vamos analisar diretamente a eternidade de Deus. Ele é um Deus que está presente de eternidade e em eternidade também. O Russell Champlin comenta que o salmista Moisés aqui aponta para Deus antes mesmo da criação. E aí você percebe no Salmo 90, ele descrevendo que Elohim já existia antes da criação. E ele também demonstra muito bem a consonância do plano de Deus em criar todas as coisas. Então, o Salmo 90, ele aponta para a grandeza de Deus. Os hebreus ensinavam aos seus filhos que Deus é criador de todas as coisas. Ele criou todo o universo. E isso demonstra aqui a comparação da grandeza de Deus diante dos deuses cananeus que existiam naquele período. O Salmo 90, versículo 2, também descreve a eternidade de Deus, que antes de nascerem as montanhas, vistas como algo sólido, concreto e antigo, Deus já existia. E aí você vai perceber que o Senhor sempre existe, sempre existirá. Essa é a compreensão de eternidade. Na Bíblia, nós entendemos que essa eternidade de Deus está presente desde o princípio. Gênesis 1:1 descreve que ele é, na eternidade, Senhor e Senhor. Você percebe que para Deus não há limite de passado, presente e futuro. Tudo é um tempo só, na eternidade. Quando Moisés foi comissionado por Deus para ser o representante do Senhor Yahvé diante dos israelitas, quando Moisés pergunta qual era o seu nome, ele diz que eu sou o que sou. Eu sou aquele que Israel precisa e eu sou aquele que enviou você. Êxodo capítulo 3, versículo 14 também descreve isso. Então, em um sentido bíblico, você pode pegar junto com os teus alunos, entendendo pelas páginas das Escrituras e a partir desse salmo, que o Senhor é rei. Ele reina em todo o tempo. Esse salmo aponta para a grandeza de Deus, de geração em geração. A ele deve ser dada a glória. Ele é eterno, existe antes de todas as coisas. Pega esse sentido e eu espero que o Espírito de Deus te use na palavra e que você seja uma bênção na escola bíblica dominical da tua igreja, edificando vidas também. Avançando, vamos agora para o terceiro subtópico, que trata sobre a mortalidade do ser humano, neste terceiro subtópico em sala de aula. Neste terceiro subtópico, a nossa análise bíblica passa, então, pela mortalidade do ser humano, a finitude humana aqui, conforme proposta do pastor Marcelo Oliveira, analisando o Salmo 90, escrito por Moisés. O Russell Champlin traz também outra perspectiva muito legal. Ele comenta que o ser humano diante de Deus é comparado como pó e cinza. O salmista, então, aponta para a grandeza de Deus, para a glória de Deus. Jesus Cristo encarnado, então, demonstra então toda a divindade do Senhor, toda a glória e eternidade, quando ele afirmava que antes de Abraão nascer, ele é. João capítulo 8, versículo 58. João capítulo 1 descreve que Jesus já estava lá na eternidade, antes da criação de todas as coisas, 1:1. E João 1:3 diz que por causa de Jesus tudo foi feito. Você percebe especialmente que é evidente que Jesus ele se fez carne e habitou entre nós. E aqui nós vamos perceber, de acordo com a palavra, essa finitude do ser humano. O ser humano que é pequeno. Também nós vamos perceber que Jesus, se afirmando ser eterno, ele é visto como um herege para os judeus. Porque os judeus eles compreendem que o ser humano é pequeno, mas Jesus ele diz algo sobre o mistério da encarnação aqui. Ele descreve algo sobre o mistério da encarnação e Paulo agora comenta isso lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11 também. Na palavra você vai perceber que antes de todas as coisas, Jesus é. Em Romanos capítulo 1, versículo 20, está escrito que o Senhor é eterno e ele vive antes mesmo da criação, antes mesmo da própria eternidade. Vamos pegar assim. De acordo com a palavra, também nós entendemos um aspecto muito profundo, de acordo com a Bíblia, que a criação, então, aponta para a glória de Deus. A criação, então, aponta para a eternidade de Deus.
Em Deus agora nós entendemos essa glória sendo revelada e em Cristo agora nós fomos criados. Daí aponta para a eternidade, para a glória de Cristo, para a bênção, então, em adoração ao Senhor. Eu espero muito que essa palavra esteja edificando você. Avançando, vamos agora para o quarto subtópico, que trata sobre o seguinte argumento: pensando na finitude para alcançar então um coração sábio. Neste quarto subtópico da lição, como proposta do pastor Marcelo Oliveira, então nós vamos observar a humilde declaração então do salmista, que é Moisés, em descrever agora a finitude humana diante dessa grandeza de Deus. Você pode observar a duração do Senhor aqui. Salmo 90, versículo 2, também é um texto que você pode perceber que o Senhor é descrito como aquele que vive de eternidade em eternidade. Você vai perceber também nessa mesma passagem que o Senhor existe antes da formação do mundo. Então Moisés ele está reconhecendo isso, está demonstrando a grandeza de Deus no texto. Também aprendemos nesse texto aqui, especialmente, que a eternidade ela é atribuída a Deus. O Senhor é aquele que é eterno, o Senhor é aquele que criou todas as coisas. Também é visível no texto essa visão da compreensão agora das criaturas, do ser humano aqui. E dentro do texto do Salmo 90, nós vamos perceber especialmente que a nossa adoração é pequena diante da eternidade de Deus. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, está escrito que o Senhor é o Alfa, o Ômega, ele é aquele que é Senhor dos senhores, ele é aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Observe, não há definição de tempo diante de Deus na sua eternidade. Então Moisés, ele entende que quando o Senhor se revela em descrever que ele é o que é, ou sou o que sou, em Êxodo 3, versículo 14, ele entende muito bem a grandeza da eternidade de Deus e ele compreende então a pequenez humana. Diante do Senhor nós não somos nada. Diante do Senhor nós somos pequenos. Diante do Senhor nós não compreendemos a grandeza da eternidade, mas Ele nos promete a eternidade a partir do momento que nós temos um encontro com Jesus mediante a fé. Gente, que essa palavra possa edificar você. Se eu estou contribuindo com você, se essa aula está te edificando, se você pode, deixa teu comentário aí, envia essa aula para mais alguém. Vamos então para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte argumento: conscientizando-nos de nossos equívocos. Nesse segundo ponto, é muito importante você apresentar para os teus alunos toda a perspectiva dos subtópicos que você vai trabalhar com eles em sala de aula. Apresenta subtópico a subtópico, somente pincelando, e leia uma passagem bíblica que está no Salmo 90, versículo 9 ao 12. Nós vamos analisar essa passagem agora, junto com os nossos alunos em sala de aula também. E avance então para o primeiro subtópico do segundo ponto, que trata sobre a perspectiva sobre a ira de Deus. Neste primeiro subtópico do segundo ponto, escrito pelo pastor Marcelo Oliveira, nós precisamos entender o contexto do Salmo 90. Ele está entrelaçado em Números, capítulos 13 a 14, quando em Cades Barneia, o povo decide então não entrar em Canaã em desobediência ao Senhor, e a partir dali se inicia então o processo dos 40 anos, e ali se revela também a ira de Deus contra a nação de Israel. O Russell Champlin faz questão de dizer, comentando então o Salmo 90, versículo 7, em descrever a respeito da ira de Deus. E ele descreve, além dessa ira de Deus, a questão da humanidade, que é pequena, que é breve, e ele demonstra que durante esse processo, Deus também trata os pecados humanos. Você pode perceber Salmo 90, versículo 8 também. E o castigo divino vem sobre esses pecados quando não há então arrependimento. Dentro do contexto bíblico, nós estamos então analisando o Salmo 90, que está interligado com Números 13 a 14, quando o povo em Cades Barneia rejeita então a vontade de Deus.
Aqui nós vamos ver essas calamidades que começam a surgir durante o período da própria peregrinação de Israel, que dura 40 anos, que a vida humana ela é curta. Muitas pessoas que saíram do Egito perderam a vida nesse processo por desobediência, por rejeitar a vontade do Senhor. E o poeta, que é o salmista agora, demonstra então a minúscula vida humana diante da eternidade de Deus, que essa vida humana ela é temporária. O Warren Wiersbe também comenta, dos versículos 7 ao 11 do Salmo 90, descrevendo então a triste experiência que Israel tem com o Senhor em Cades Barneia, de rejeitar a vontade de Deus por causa do pecado, e a vontade então de retornar para o Egito, e por causa daquilo então o povo passa a sofrer essas consequências. As únicas pessoas que entram em Canaã em obediência ao Senhor é então Josué e Caleb, e Deus então age preparando esses dois e preparando a nova geração para entrar em Canaã. Deus é longânimo, isso está escrito em Êxodo 34:6. Ele também não atura murmurações e nem rebeldias, como está escrito lá em Números 13 ao 14, você vai perceber isso de forma muito clara. E o povo, então, rejeita a vontade de Deus, a promessa de Deus, e por consequência dessas decisões, o povo, então, sofre a partir da perspectiva de Cades Barneia. Vamos avançar, então, para o segundo subtópico deste ponto, que trata sobre o seguinte argumento aqui em sala de aula: não podemos desperdiçar a vida. Neste segundo subtópico, nós entendemos como proposta do pastor Marcelo Oliveira que nós precisamos aproveitar a curta vida que temos e colocar a nossa vida então à disposição do Senhor. O Warren Wiersbe faz questão de dizer que Deus via Israel e observava Israel e também conhecia os segredos ocultos de Israel quando Israel agia em pecado. Nós vamos perceber a partir da murmuração de Cades Barneia que Moisés tinha então beira de 60 anos, 20 anos haviam passado. Então você vai perceber que a ira de Deus, ela age contra essa má decisão. O povo decide abraçar o pecado, sua vida pecaminosa, rejeitando a vontade do Senhor, e por causa disso, então, o povo passa a sofrer essas consequências. Também nós vamos perceber que a humanidade, ela paga o preço pelos seus pecados. A humanidade, ela paga o preço por essas consequências terríveis. Quando nós rejeitamos a vontade do Senhor como mordomos de Deus, nós então estamos rejeitando o querer de Deus, estamos nos rebelando contra ele. Salmo 90, versículo 12, confirma isso. E aqui nós vamos perceber, conforme a palavra, que os anos que se passam são anos então perdidos para Israel, para a velha geração. Para a nova geração, passa-se a ter agora uma nova oportunidade. A nova geração passa agora a entender a necessidade de honrar o Senhor, ter experiências com Deus e seguir então nessa caminhada. Então, nessa perspectiva do salmista, o salmista aqui, que não é Davi, mas sim Moisés, está descrevendo de uma forma muito tremenda e também satisfatória sobre a necessidade de obedecermos o Senhor e voltarmos nosso coração para Ele. Para fechar, então, vamos então para o terceiro subtópico, que trata sobre os corações sábios. Neste terceiro subtópico, nós vamos trabalhar sobre os corações sábios, presentes então na lição e presentes então no próprio Salmo 90. O próprio Moisés, ele ora para alcançar esse coração sábio. Salmo 90 é uma oração. O Russell Champlin, ele traz o comentário da seguinte maneira, em descrever a respeito dessa ideia de obter um coração sábio para ser usado por Deus, para estar obedecendo o Senhor. Naturalmente, nós vamos perceber esse desejo de estar diante do Senhor no tabernáculo. Isso se estende para o templo depois. Isso se estende para estar com o coração puro diante do Senhor. Provérbios, capítulo 12, versículo 5, também comenta que os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos dos ímpios têm engano. Também nós vamos entender pela palavra que o pensamento de um coração puro é um coração agora que busca obedecer ao Senhor em tudo.
Aquele que anda pelo pecado, então, ele sofre as consequências desses erros. Então, na palavra, nós vamos perceber aqui, dentro do texto, a necessidade de ter um coração puro. Um coração puro que agrade a Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 8 diz: Bem-aventurados são aqueles que são limpos de coração, porque eles verão o Senhor. Então, na perspectiva do salmista, que é Moisés, a necessidade de ter um coração puro alegra a Deus, aproxima o ser humano de Deus. E aí você pode pegar, escrevendo especialmente sobre a riqueza de ter um coração puro que agrada a Deus com os nossos pensamentos, com os nossos acessos a redes sociais, com a nossa vida social também. Isso também edifica o Senhor em todo o tempo. Que essa palavra esteja edificando você. Vamos avançar para o terceiro ponto da lição. Espero estar te ajudando. Se eu estou, comenta aí. Deus abençoe você que está me ouvindo pela Rádio Brasil FM. Um beijo no teu coração em Cristo Jesus. O terceiro ponto trata sobre a sabedoria que traz esperança. Neste terceiro ponto da lição, você vai apresentar especialmente os subtópicos desse ponto e apresentar também um versículo, uma passagem, que está no Salmo 90, leia do versículo 13 ao 17, junto com os teus alunos, para explicar agora o final da lição. E o primeiro subtópico, já para você ir avançando, trata então sobre o seguinte argumento: alegria e benignidade. Segundo o pastor Marcelo Oliveira, a sabedoria de Deus é demonstrada no reconhecimento da grandeza do seu ser pelo ser humano. O Warren Wiersbe, ele comenta especialmente que na vida o ser humano tem uma escolha difícil a fazer. E essa escolha pode apontar especialmente para a sua eternidade ou para o processo, então, da justiça de Deus em relação ao pecado. Nós vamos perceber, especialmente no versículo 4 e 5, que Moisés ele demonstra que a vida humana é curta a respeito da presença de Deus. Também nós vamos perceber que Deus é eterno e ele existe de geração em geração. E nessa curta vida que nós temos, nós precisamos tomar a decisão, então, de servir ao Senhor com o nosso coração, tomar a decisão, então, de estar diante do Senhor, colocando a nossa vida diante da grandeza de Deus, obedecendo a Deus em tudo também. Aqui nós vamos perceber dessa busca pela sabedoria do alto. O salmista é claro em dizer sobre a necessidade de termos uma busca pela sabedoria que vem de Deus, da direção de Deus. É Deus que nos controla, é Deus também que nos orienta, é Deus que nos abençoa e é Deus que nos traz uma perspectiva sobre um relacionamento profundo com Ele. Então, todo o Salmo traz para a gente essa perspectiva de uma forma muito legal também. Para avançar, o segundo subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte argumento: vivendo sobre a graça de Deus. Neste segundo subtópico, conforme o pastor Marcelo Oliveira, nós estamos compreendendo agora sobre a necessidade de viver debaixo da graça de Deus. E viver debaixo da graça de Deus é melhor do que viver debaixo da ira de Deus. Lembra que é um salmo escrito em um contexto de Moisés, lá no capítulo de Números, capítulo 13 a 14, ali em Cades Barnea. Você vai perceber também que esse salmo é um lamento, e aqui você percebe que a graça é o favor imerecido de Deus, é a manutenção também da obra criada, e essa graça de Deus é a melhor coisa que nós podemos experimentar. A graça de Deus ela é generosa porque oferece a salvação. Mesmo tendo a nossa vida finita, pequena, a graça de Deus vem do alto porque ela oferece um amor incondicional. A graça de Deus ela revela o nosso caráter e revela também o amor de Deus sobre nós. A graça de Deus também mostra especialmente Cristo, o amor de Cristo. A graça de Deus também revela que nós estamos livres desse castigo pela fé agora em Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 5, depois você pode ler 8 e 9 também, nesse mesmo capítulo. E você vai perceber que essa graça de Deus agora nos leva para ter um relacionamento com o Senhor longe e distante do pecado. Então, pela fé, você pode então experimentar essa graça. Essa graça que é oferecida mediante a salvação em Cristo Jesus. Para fechar a aula,
Vamos então para o terceiro e último subtópico da lição, que trata sobre o seguinte assunto: confirmando as obras. Chegamos então neste terceiro e último subtópico, escrito pelo pastor Marcelo Oliveira, que destaca sobre essa compreensão de apresentar as nossas obras diante do Senhor. Essas obras que são elementos da salvação. Vamos dizer que não são... Observe, as obras não salvam ninguém, mas são frutos então da salvação que você experimentou em Jesus. A graça de Cristo, ela é revelada a nós quando nós nos convertemos a Deus. E a partir do momento que você aceita Jesus, na compreensão do salmista, ele está dizendo, a partir do momento que você tem um relacionamento com Deus, você desfruta da graça de Deus e da eternidade, das bênçãos do Senhor. Você desfruta do fruto das bênçãos de Deus quando você coloca a sua vida agora, mediante a graça, reconhecendo os seus pecados diante da cruz de Cristo. Como essa lição é profunda. Escrita por Moisés, é um lamento, é uma oração que finaliza apontando para a grandeza de Deus. E que essa palavra possa ter te edificado para a glória do Senhor Jesus. E se a aula de hoje edificou você, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente nas nossas redes sociais. No Instagram é @JandersonNascimento e também @FacilitaBD. Você pode seguir qualquer uma dessas contas, você vai acompanhar o nosso ministério pastoral, as novidades que a gente posta, curiosidades bíblicas também. Para você crescer em Jesus, eu vou ter o prazer de receber por lá. Se você pode, comenta, deixa uma foto abençoada lá e a gente vai ter o prazer de repostar também para a glória de Deus, tá? Comenta aqui nessa aula, isso me ajuda muito. Envia essa aula para mais alguém ser edificado em Jesus. Estamos disponíveis também no Spotify. Estamos já publicando as lições das classes dos adultos, tá? Mas a partir do terceiro trimestre nós vamos postar todas as lições, onde você vai ter acesso a todas as nossas aulas também lá no Spotify. Você pode nos seguir, Pastor Janderson Nascimento, escutar a gente lá também. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus, tá? Que Deus te edifique para a glória de Deus. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal e toda terça-feira ao meio-dia é o encontro da classe dos jovens. Sempre às 17 horas nós repostamos essas aulas para os irmãos serem edificados em Jesus na Rádio Brasil FM. Um beijão no coração desse povo bonito que está me ouvindo através da Rádio Brasil FM 107.7 no programa Voz da Assembleia de Deus. E se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador, deixando um comentário aqui abaixo, eu quero Jesus, nós vamos orar por você. Você pode também deixar o teu pedido de oração. Muitas pessoas estão aceitando a Cristo através dessa obra, isso alegra o meu coração. Você pode fazer isso, nós vamos orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, para a glória e honra do Senhor Jesus, e que Deus possa te edificar, tá? Agora eu quero trazer algumas dicas de leitura para você ser edificado em Cristo Jesus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que eu tomei como base para construir a aula. Primeiro texto, esse texto aqui da Thelma Bueno, Thiago Santos, da editora CPAD. Esse é o livro de apoio da lição, você pode ter acesso a ele no próprio site da editora CPAD. Quero indicar para vocês esse texto aqui, A Doutrina do Pecado, é o meu livro, escrito por mim, tá? Editora Santorini. Você encontra no Amazon, no Mercado Livre, você pode ter acesso também a esse material. Quero indicar também esse texto da editora Geográfica, do Warren Wiersbe, um material muito legal que vai te ajudar a ter um crescimento espiritual em Jesus. Eu te aguardo por aqui, na lição de número 9, onde nós vamos estudar sobre o seguinte argumento: habitando no esconderijo do Altíssimo. Vamos estudar o Salmo 91. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do Pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical.
Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.